Olá, família Equipe Grau. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EG Talks, o podcast que abre caminhos para o futuro dos nossos estudantes. E hoje a gente vai falar de um papo muito sério, mas também cheio de dicas práticas sobre um dos maiores desafios dos nossos jovens para a vida acadêmica, que é o Enem. E o tema de hoje é um tema muito especial. O Enem sem medo, estratégias e conteúdos que mais caem em ciências da natureza e matemática. Eu sou Carolina Estrechar, professora de biologia, e vou mediar essa conversa sobre como encarar as provas de matemática e ciências da natureza com estratégia, confiança e inteligência. E claro, hoje eu não estou sozinha. E para enriquecer esse bate-papo, tem aqui três amigos, né, três professores que entendem muito bem de Enem, que é o professor de Química, professor Vinícius Olivieri, professor Chunei, professor de Física, e professor Hélio Henrique de Matemática. Sejam todos muito bem-vindos ao EG Talks. Estamos há mais ou menos um mês aí da prova e eu vou pedir aos professores convidados que eles possam se apresentar e falar um pouquinho sobre quanto tempo eles já trabalham com o Enem. Então, começa aí o professor Hélio, depois o professor Chunei, professor Vinícius, pode falar. Ok, olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Hélio, trabalho na equipe há mais ou menos uns 13 anos e desde sempre a gente pega o terceiro ano. E a equipe se especializou em mapear o Enem, saber quase exatamente o que vai cair e quais as questões que o tema vai abordar, que o Enem vai abordar. Então a nossa ideia é sempre tentar acertar em cheio nas questões. Pode ir, Chunei. Alô, amigos do equipe, eu sou o Chunei, eu estou na equipe como professor desde 2008, mas eu tenho a imensa satisfação de ter sido aluno da equipe lá em 97, longínquos 1997, e desde quando entrei na equipe como professor, e pegando as turmas de terceiro ano e pré-vestibular, a meta sempre foi uma: facilitar a vida dos alunos nos vestibulares e agora, obviamente, no Enem. A gente trilhar um caminho para eles que lá na frente eles consigam fazer a prova de forma mais tranquila, de forma mais assertiva e que consigam o êxito, que é a aprovação no que eles quiserem. E, assim como os estudantes, eu também sou estudioso do Enem. Eu gosto muito de pegar as provas do Enem e estudá-las sempre, para que eu possa entender as tendências do concurso, né? Para que a gente possa, como o Júnior e o Hélio bem disseram, orientar os alunos no sentido de, porra, essa questão já não cai questão envolvendo esse assunto há muito tempo. Então, quanto mais tempo não cai, mais perto está de cair. Exatamente. Então, eu começo, eu sempre faço isso, eu sempre faço uma leitura das provas, principalmente dos últimos 10 concursos, para que eu possa ter uma tendência da banca e orientar os alunos com uma precisão, né? Mas é isso. Agora eu vou me Agora, apresentar, Carol, né? por favor, estamos Por favor. ansiosos Então, pela sua apresentação. eu trabalho com o Enem já há bastante tempo. Eu já trabalho na equipe há 22 anos, E outra, né? Já gente? tem bastante tempo aí. E com pré-vestibular, com vestibular, já trabalho há mais ou menos aí uns 15 anos. E também, né, sou uma estudiosa da prova, já pego desde aquela época de 2009, quando teve a mudança, né, do Enem como uma prova principal aí para ingresso do vestibular. Então a gente já tem um pouquinho aí uma bagagem, né, de como conduzir, ajudar os alunos com relação a essas provas. E continuando o nosso bate-papo, a gente primeiro começa falando com o professor Vinícius aqui sobre algumas perguntas, algumas informações importantes que os alunos precisam ter, né, para a prova do Enem. Então, quais são os temas de química que normalmente mais caem? Olha, eu acho fundamental, extremamente importante, que o aluno, ele, não só para o Enem, mas para qualquer prova que envolva química, vai ter uma questão de estequiometria. É igual Natal, Réveillon e Carnaval, todo ano tem. Então, toda a prova de química tem uma questão de estequiometria. E a estequiometria, engana-se quem pensa que ela precisa apenas do conhecimento químico. Está muito enganado. Regra de A três. estequiometria, ela exige, além do conhecimento químico, um conhecimento matemático e um conhecimento interpretativo. O aluno precisa saber bastante de português, ter um cabedal de vocabulário interessante, porque ele precisa entender o que a questão quer. Então, para você resolver um exercício de estequiometria, tem um passo a passo, né? É você escrever a reação, balancear a reação,
fazer a provinha dos 9 para ver se esse balanceamento está correto. E aí é que vem o pulo do gato, que é interpretar a questão. Porque, olha, Carol, veja só, Carol, Chunei e Hélio, uma frase simples, mas que pode ter várias interpretações. A frase é: eu não disse que você roubou o violão. A frase é essa. Eu não disse que você roubou o violão. Agora, Raciocínio lógico. eu não disse que você roubou o violão. Eu não disse. Eu não disse que você roubou o violão. Eu não disse que você roubou o violão. Tá entendendo? Então, por que são várias formas de você interpretar uma frase que é direta. Eu não disse que você roubou o violão. Para mim é isso, eu não disse e acabou. Mas dependendo da leitura do aluno e da forma como ele vai interpretar e do quanto ele conhece daquilo ali, ele às vezes vai usar uma variável que a questão não está pedindo. Ele às vezes vai se enrolar com um cálculo matemático que nem é para estar ali. Então ele precisa interpretar muito bem aquela questão. Para aí sim, no final das contas, regra de 3. Tá? Então, e ele precisa aí ter um conhecimento matemático bastante apurado. Outro assunto, funções orgânicas. Sempre cai. Você identificar uma função, seja ela oxigenada, nitrogenada, né, um hidrocarboneto, enfim. O aluno ele vai ter que olhar para aquela estrutura molecular e imediatamente saber diagnosticar. Olha, isso aqui é um amida, isso aqui é um fenol, saber separar, diferenciar um álcool de um fenol. Então, porque tem essas pegadinhas. Então, funções orgânicas também sempre tem. Tabela periódica, né? Interessantíssimo, é fundamental que o aluno saiba a tabela periódica, saiba olhar a tabela periódica e já ter todas as propriedades em mente, grupo, família, tudo que envolve conhecimento de tabela periódica, porque às vezes ela não pode vir diretamente na questão, mas indiretamente você precisa daquele conhecimento para resolver uma questão, às vezes de ligação química e tal, ou de distribuição eletrônica, que vai pedir um pouco de conhecimento de tabela periódica. E, claro, as questões cotidianas. Engana-se quem acha que fazer prova de química basta fazer muitos exercícios envolvendo ali a aplicação técnica. Exige muita leitura, exige uma visão contemporânea de mundo muito apurada. Então, os temas como poluição ambiental, né, que está muito aí, né? A gente tem a COP30 agora no Brasil, e eu tenho certeza absoluta que isso vai ser explorado na prova. Porque a parte de química ambiental, né, faz essa relação. Claro, essa questão do uso de novas fontes de energia, fontes alternativas de energia, que vão envolver energia verde, aí os conceitos de química verde, a substituição de solventes orgânicos normais por solventes à base d'água, que vão oferecer mais segurança, não só para quem está manipulando, mas para o consumidor final daquele produto, daquela substância. A questão do aquecimento global e do que envolve isso, né? O que está diretamente ligado a isso, chuva ácida. Outro tema que tem sido tendência nesses últimos anos, e eu acredito que vai continuar, é tratamento de água. Porque é um tema muito rico e envolve não só a parte de fisicoquímica e química analítica, mas também a parte de separação de misturas, que é o beabá, que é o começo da história, né? Eu costumo dizer que o vestibular, ele começa no primeiro dia de aula do aluno, no primeiro ano do ensino médio. A partir dali, ele tem que ligar o botão do vestibular e focar, porque a partir daquele momento, toda a informação passada em sala de aula ela vai ser usada e ela vai estar presente, pode estar resgate, né? Exato. Resgate. Então, o cara que deixa para estudar, para pegar firme no último ano, ele tá atrás. Vai muito atrás. Então, o que ele precisa fazer? Já é os primeiros 2 anos do Enem como treineiro, para ele sentir o clima, para ele sentir como é que é, para ele chegar no 3º ano já tendo feito 2 Enems, para ele conhecer a prova, para ele conhecer o jogo, para ele conhecer o adversário, as estratégias que ele vai usar na prova. Então, assim, o aluno ele já precisa ter essa cultura de concurso, de chegar, vou me preparar aqui e é a partir de agora, né? Então, assim, separação de mistura é um assunto que a gente dá no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Então, é o início da conversa. É aquela fase ainda ali da química macroscópica. E isso cai.
e está caindo na forma de tratamento de água, que é um assunto muito, 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 muito atual. São Paulo está cogitando usar água de reaproveitamento de tratamento de esgoto para distribuição, por causa da crise hídrica. Então, é um assunto que não vai sair das nossas pautas tão cedo. E buscar leituras alternativas ao material didático que já é muito bom oferecido, as plataformas digitais, mas leituras alternativas. Pega um jornal aí de grande circulação, uma super interessante da vida, vê a parte de ciência e saúde, ciência e tecnologia, procura ver o que tem de novidade e quais são as tendências. Hoje foi divulgado o Prêmio Nobel de Física, ontem o de Medicina, vai vir o de Química aí. Ele precisa saber o que o mundo está pesquisando e quais são as tendências. O Prêmio Nobel de Física está relacionado a supercondutores e sem isso a gente não vive, a gente não tem isso aqui, porque a transmissão digital toda depende dessa tecnologia. E isso cai. Isso vai estar em prova porque isso é coisa atual, isso é atualidade, isso é contemporâneo, isso é o que o Enem quer. Nem que ele aborde de forma teórica, né? Não é um cálculo em si. Não é, mas ele sabendo o que está em volta dele, e às vezes, Alinho, ele pode até pontuar, tá? Bem simplesinho. Bem simplesinho ali, ele vai falar sobre um elemento químico ali, é o silício, que é um semicondutor, e aí ele pode te tendenciar a responder alguma coisa sobre o silício, tabela periódica, que tipo de ligação o silício vai fazer a distribuição eletrônica, entendeu? Você tem, sutilmente você pode tirar algo que ele aprendeu em sala de aula, mas contextualizar com o que está acontecendo agora, hoje no mundo. A gente está falando de Prêmio Nobel que foi entregue hoje. É verdade. Exatamente. E aí a gente pode observar, assim, tudo que, falando do primeiro ano do ensino médio, tudo que a gente trabalha, a todo momento na sala a gente fala assim, gente, isso, por exemplo, um assunto no primeiro ano que eu trabalhei agora há pouco tempo, que foi sistema digestório. Sim. E no Enem é muito comum essa questão do pH. Então eu fico a todo momento, gente, vocês estudaram isso em química? Vocês estão prestando atenção isso em química? Você sabe o que é a escala de pH? Você sabe para que serve isso? Isso é Aí, Eu jogo com o Hélio. Você logaritmo. logo de ara, mas Exatamente. Você joga pra mim, eu jogo pro Hélio. a gente fica o tempo todo fazendo isso, né? na verdade não existe uma separação total das disciplinas. Não tá na Está caixinha de química, sempre- não tá na caixinha de Tá sempre interligado, um precisa do outro. As ciências conversam. Você vê, eu falei de português. Justamente. Para fazer uma questão No tabuleiro, de sabe fazer questão. estequiometria, É o isso aí. sujeito precisa de português, ele precisa pegar a prova e interpretar aquilo ali, saber exatamente o que está pedindo. Então, ele precisa ter riqueza de vocabulário, ele precisa ter não só conhecer o vocabulário técnico, mas ter, porque às vezes eu posso usar um sinônimo, a banca pode usar um sinônimo de uma palavra que ele habitualmente, aí ele fica, o que significa isso, meu Deus? Arrebentou ele. Ele perde a questão, perde tempo na Porque ele não conheceu a palavra. Então, ele precisa Exatamente. ler, ele precisa ler, absorver o máximo de informação possível. E aí, Vinícius, eu observei aqui que você falou um pouco dessa parte da química ambiental, que é uma tendência forte. Sim. E para fechar a parte agora de química, qual o assunto assim que você acha que seria um assunto coringa que o aluno assim não pode deixar de revisar? Eletroquímica. Por causa das baterias. Hoje, tudo nosso depende de bateria. E você conhecer um pouquinho da geração de energia, seja espontânea, no caso de bateria, ou a eletrólise, né? Porque você depender da energia elétrica para poder iniciar um processo reacional químico, é importante. Então, eu recomendaria o aluno dar uma olhada nessa parte de eletroquímica, pilha, bateria, cálculo de DDP, a diferença entre uma pilha alcalina, né? Enfim, para uma bateria de íon lítio, a parte de eletrólise também é muito importante, eletrólise ígnea, eletrólise aquosa, a correspondência com a física, né? De você fazer a estequiometria envolvendo o processo eletrolítico. Então, ano passado o Enem cobrou uma questão não diretamente envolvida a isso, mas de processos químicos, que também é um outro assunto interessante. Produção de alumínio, produção de ferro, produção do aço. E ela estava envolvida com a produção do alumínio. E o alumínio ele é produzido via processo eletrolítico. Ele é produzido via eletrólise. Então, ele pode trazer esse assunto, tá? Não acredito que o alumínio não, porque já veio ano passado. Mas envolver algum processo químico, e aí talvez, quem sabe, né?
produção de baterias, que é um assunto aí, essas terras raras, que a gente discutiu ainda há pouco, né, ainda está no centro de uma discussão Bastante. geopolítica, né, o Brasil com os Estados Unidos, enfim. O aluno entender a aplicação daquilo e o quanto isso é valioso. E isso está dentro de eletroquímica, é um assunto que eu guardo no meu coração. Tomara que Muito caia. Muito bom mesmo. E agora a pergunta fica direcionada para o Opa. professor Hélio. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da parte de matemática. Então, a gente quer saber quais são os assuntos assim que mais caem no Enem na parte de matemática. Antes de falar dos assuntos que mais caem, normalmente o aluno vai para a prova achando que matemática são questões da NASA. Questões difíceis, muito elaboradas, e na verdade não é isso. Na verdade, pelo menos 80% das questões de matemática do Enem são cálculos básicos. Eu acho que aqui nós vamos trabalhar muito na interpretação. A interpretação que o Vinícius falou é a mesma para mim. O cara tem que ter leitura de mundo e tem que entender o que ele está lendo, tentar buscar nas questões aquilo que ele precisa fazer, não gastar tempo e resolver de forma pontual aquilo que ele precisa. E aí, dos temas que mais caem, cara, o rei do Enem é a regra de 3. E regra de 3 não é só em matemática. Aqui, acho que todas as nossas matérias envolvem regra de 3. Usa a regra de 3. Tudo. Então, regra de 3, razão e proporção, o cara tem que saber. E incrível, esse assunto, ele é dado no ensino fundamental. Olha Então, só. a matemática no Enem, 60% está no ensino fundamental. Quer dizer, a base, né? A base. Então, a regra de 3, que está no ensino fundamental, é cobrada de forma absurda no Enem. Aí, depois dessa regra de 3, eu costumo dizer que está na moda, é bem engraçado eu falar, média, moda e mediana. E virou a queridinha do Enem. Então, sempre cai média, moda e mediana. Você tem que entender a diferença. Entender que moda é aquele cara que mais se repete, que a mediana é o termo central e que a média é a divisão exata de todo mundo igualzinho. Então, assim, a ideia do aluno é entender o que o Enem está cobrando, separar as coisas direitinho e não perder tempo. Depois a gente vai trabalhar também na parte de geometria. Cara, geometria plana é o tio Pete. Eu chamo de tio Pete porque a gente é íntimo. É o famoso teorema de Pitágoras. O aluno tem que dominar. Tem que conhecer os ternos pitagóricos, que quando ele conhece os ternos pitagóricos, ele não faz conta. Ele vai lá, 3, 4, 5. Acabou. Todos os múltiplos ele resolve rápido. E na parte de geometria espacial, cara, sempre cai prisma, sempre cai cilindro, sempre cai envolvendo uma coisa, envolvendo com outra coisa. Por exemplo, cálculo de volume, tá falando da água. Cara, sempre tem uma questão desse tipo. Consumo de água numa casa, numa caixa d'água cilíndrica, passou por uma caixa d'água cúbica, como é que vai ficar essa relação? Então, assim, a nossa ideia é fazer com que o aluno tenha tranquilidade em resolver as questões de forma clara, direta, objetiva, sem perder tempo e não achar que é a coisa mais difícil do mundo. Porque nesse momento, cara, é interpretação e calma. Igual a gente está tendo aqui agora. Sim. Calma e tranquilidade que vai funcionar. Tem jeito, já tá lá. Então agora aproveita o momento. Aproveita o momento. Exato. Faz o gol. Não discute com a prova, não discute. Não. Você vai ler a prova, joga no peito e cai dentro, acabou. É ela que tem que ter medo de você. Exatamente isso, com certeza. E Hélio, dentro desse universo aí que a gente acabou de conversar, Uhum. quais são os temas que você acha que são essenciais e que aparecem e que os alunos precisam, assim, dominar? Então, o tema logaritmo, ele permeia todas as nossas matérias. O logaritmo é a base de todos os nossos temas aqui. O logaritmo, para mim, é o mais importante. E aí, eu vou até roubar o tema do Vinícius, né? O tema coringa, que eu acredito que o aluno tem que ter muito domínio, é probabilidade. Depois a gente vai resgatar esse assunto, mas probabilidade, cara. Análise combinatória e probabilidade é interpretação pura. Tem questões no Enem que se o cara não souber ler, ele não faz a questão. O cálculo é uma conta, ou de vezes ou de mais. E o conectivo e ou muda tudo. Muda tudo. Então, esse aluno tem que ter um cuidado. Se ele tiver uma caneta, ele vai marcar as palavras-chave para não dar mole, não perder a questão porque não leu. Então, eu vejo muito aluno lá na nossa sala, tem muitos alunos que erram questões e falam, poxa, tio, eu não li aqui. Poxa, não anotei aquele cara. Então, circula, faz o básico, faz a continha devagarinho, sem pressa, que vai dar certo, vai dar bom. Não, e assim, o que eu estou observando é que está parecendo que é praticamente a mesma regra para todo mundo, né? Sim. Para matemática, interpretação, que é extremamente importante. Uhum. E ainda mais uma pergunta: quais são os erros mais comuns que os alunos cometem na prova de matemática do Enem? Olha, o erro básico que eu vejo
cabal, assim, que muito aluno erra absurdamente. Pode parecer brincadeira, mas não é. São produtos notáveis. A mais B ao quadrado, o cara erra isso. Porque na hora ele tá nervoso, aí ele eleva os dois membros ao quadrado e pum, errou a questão. No gabarito tem uma opção. E tem a opção que ele vai. esquece do Cara, 2 a justamente. Assim, é um erro bobo. Teve um aluno fazendo uma prova esse ano que ele errou conta de subtração. Olha só. E Uma assim, o coisa cara é bom. simples. E eu falei, como é que você errou? Circulei, como é que você errou isso, filho? Ele, poxa, tio, eu tava nervoso. Eu falei, então, cara, é assim, o trabalho total nesse momento é você controlar a sua ansiedade, respirar e fazer com calma aquilo que você já se preparou para fazer. Você está a vida inteira, matematicamente falando, a vida inteira se preparando para isso. Então você tem que ter calma, tranquilidade, porque senão, assim, você pode cometer um erro que pode te reprovar. É uma das coisas importantes que a gente faz muito na escola é treinar os simulados. Exatamente. Coisa que às vezes os alunos acham assim, isso é bobeira, mas assim, a gestão do tempo é algo importante, né? A concentração que o aluno tem que ter. E a escola, o colégio Equipe Grau, ele faz isso, esses simulados que a gente Exige trabalha. da gente também que as nossas provas sejam questões do Enem. Assim, Exatamente. pelo menos de 10 questões, 8, 9 são questões Modelo Enem. anteriores do Enem. Porque a nossa meta é aprovar esse cara, Isso aí. entendeu? E agora o bate-bola vai para o Chunei. Vamos que vamos. E aí, vamos lá. Nosso artista. Tá longe disso, tá longe disso. Tranquilo. Isso aí domina tudo. Ah, que nada. Bora. E aí a gente quer saber, né? Os alunos também querem saber quais são os conteúdos que mais caem no Enem na parte de física. Os conteúdos que mais caem, os conteúdos principais, eu colocaria com certeza a parte de mecânica, de movimento, né? Dando um destaque maior para a parte de energia, né? De energia em geral. Termologia, com certeza. Termologia até fazendo uma citação de aquecimento global, média de temperatura, o cálculo disso. Caiu uma questão, inclusive, disso. Eletricidade, circuitos elétricos, circuitos dos mais simples até um pouco mais trabalhosos. E colocaria também um pouquinho de física moderna, onde está muito, muito comum, né, falar agora da palavrinha quântica, Exatamente. te avaliar, né, e dar uma atençãozinha para a parte de física moderna, que vai ser importante, mas já dou uma dica. Cerca de 60% da prova do Enem de física é composta por mecânica, né, parte de movimento e eletricidade. Uma outra pergunta também é se você considera a prova de física ela é uma prova mais conceitual ou uma prova mais voltada para cálculo? Será que o aluno ali ele deve esperar? Como que ele deve esperar essas questões? Ele deve esperar uma prova com textos que estava falando sobre ler. É muito importante interpretar o que está sendo dito. As provas têm sido muito mais conceituais, né, ligadas até com outras disciplinas. E os cálculos, eles aparecem, obviamente, mas eu aqui vou aproveitar e dar uma diquinha para a galera que vai fazer prova de física. Se você estiver fazendo uma questão de física e você estiver fazendo cálculos muito mirabolantes, está errado. A questão, normalmente, ela não te exige um cálculo muito absurdo, não te exige números muito grandes. Às vezes, algumas aproximações para você chegar no gabarito, mas se estiver se estendendo muito na conta, para que está errado. O caminho não é esse. Raiz de 1937. Não existe. Não existe. A prova não tem esse objetivo. E a né? prova de física está sendo muito mais conceitual do que contarada, vamos dizer assim. Cálculo em si, né? Aí entra na questão do que os alunos comentam, né? Que a prova ela está sendo assim longa e ela exige bastante leitura, a questão da interpretação. Sim. E aí, como é que você consegue orientar os alunos com relação a isso? Como é que eles podem filtrar um pouco para ele poder chegar ao objetivo direto da questão? Então, a prova do Enem, ela é tradicionalmente cansativa, tradicionalmente longa, que exige. Eu acrescento a questão mental, a questão psicológica, e além disso, o poder de observar
o mundo, vamos dizer assim, para ser bem amplo, observar os fenômenos, observar o que acontece no cotidiano, no dia a dia, porque é isso que o Enem traz. É isso que as questões do Enem estão colocando na frente do aluno. Situações de cotidiano, situações que ele já viveu, como, por exemplo, a frenagem de um carro, a sensação térmica de algum corpo. Então, são situações que estão inseridas no cotidiano do aluno. Isso aí, muito boa Eu tinha dica. comentado com o Júnior, um pouco antes da nossa conversa. Por exemplo, você beber um refrigerante. O Júnior é o Edilson, é o Chonei. É. Júnior é como eu conheci o nosso Mas eu tinha comentado com ele a questão de você beber um refrigerante. Você abrir uma lata de refrigerante e beber, o quanto de ciência que você tem envolvido ali. Muita coisa. Há muita coisa. Você quer coisa mais simples, mais banal, que abrir um refrigerante no final do dia, beber e, pô, cara, que delícia. Então, ali você tem química, né? A questão, por exemplo, se a banca for legal, ela vai perguntar para você qual o nome do ácido que contém ali no refrigerante, que é, pô, molezinha. Mas se ela for uma banca mais criteriosa, ela vai chegar e vai falar, bom, vem cá, agora eu quero que você faça as ionizações desse ácido. Pô, complica. Aí ela pode chegar e envolver termos de calor, de absorção de calor, troca de energia térmica. E para complicar mais ainda, ele ainda bota um logaritmo lá para o cara fazer o cálculo de pH. Então, irmão, você precisa. E ainda acrescento o seguinte, falando um pouquinho da área da Carol. O refrigerante, açúcar, liberação de insulina, consumo excessivo, resistência insulínica, diabetes, e aí... Mas a gente entende que o Enem é uma prova inteligente, não é uma prova, sabe, assim, cabeçuda. Ela faz com que todo mundo trabalhe junto e permeie uma Essa é a ideia da prova, né? É por isso que, às vezes, é tão desafiador. Porque o aluno, às vezes, quer algo pontual, mas não é. Esse aqui é amplo. Ela pega todo mundo. É importante ter essa leitura. Eu não falei só para o aluno, é para o professor Sim, também. entender O como professor funciona. precisa entender bem essa dinâmica, né? Ele precisa estar atento às tendências, olhar para aquela prova, olhar e dizer, bom, caramba, nos últimos anos tem sido essa linha que a banca tem seguido, então vamos embora. Vamos por aqui, né? E de Ó, tem repente, uma- desculpa, de repente, assim, chutar no coração que você falou, chutar uma questão. Eu acho que esse tema aqui, esse ano, Não, é um feeling, é um feeling de, cara, vamos sensibilidade. fazer um gol aqui, cai, cara, você fica muito feliz. No passado. E a gente acerta muitas vezes. Não, A gente acerta. a gente acerta mais do que rapaz. Fica registrado. Pô, olha só, no passado, meu amigo, como é que é? O meu amigo espiritual, meu amigo invisível. Tício. Chegou e falou: ó, fala essa coisinha. Então, esse ano eu tenho no meu coração que pode vir alguma coisa ali de eletroquímica, alguma coisa relacionada a crédito de carbono. E aí vai envolver eu e você. COP30 vai falar muito de crédito Com de certeza. carbono. É bom até os alunos, quando for o período da COP30, né, tá observando, tá vendo as notícias, reportagens. Que ele já tem que ver agora, porque a COP30 vai ser depois do Enem. Né? Então, mas ele já tem que entender qual é o motivo, o que é, o que vai se discutir. Crédito de carbono é um assunto que vai dominar os noticiários nos próximos anos. Assim, Porque isso, a economia verde, ela está aí, ela é tendência, ela é o futuro, é o que a gente precisa fazer. Tudo hoje tem que ser pensado na questão ambiental. A Terra está... Isso aqui tá no limite. do colapso. Tá no limite da No limite do limite da derivada. A gente vai pensando na fala, né, dos nossos amigos aqui, me veio uma situação que, ó, eu acho que vai acontecer, hein? Olha o amigo dele falando. É, o amigo dele falando. Todo mundo aqui já ouviu falar naquele avião Concorde. Sim. O Concorde ele deixou de ser fabricado, ele deixou de ser usado devido a quando ele passa na região, vamos dizer assim, habitada, gera um som muito grande e tal. Então, há uma ideia de produzir um avião ultrassônico, né, supersônico, que não vai ter esse tipo de problema, vai ser limitado a uma tal velocidade e tal. E pode cair a ideia, né, da intensidade sonora. E o cálculo da intensidade sonora é feita com logaritmo. Então, se cair uma questão de física, de intensidade sonora, e o cara não souber o logaritmo, não vai fazer a questão. Não sai. Não sai a questão. E é uma parada que tá para acontecer, dessa ideia de um novo avião
né, que viaje com velocidades acima da velocidade do som e tal, sem, né, daquele estrondo de romper a barreira do som e causar problema, quebra de vidro, etc, etc, etc. E o cálculo disso é feito com Logaritmo. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Olha só, eu já falei, o Hélio já falou, o Júnior já falou, mas ela quer escapar da gente. Escapa da nossa Carolzinha, falar sobre biologia. Carol, quais são os temas de biologia que mais caem no Enem? Aqui, ó, direto, reto, pra Direto, gente. vamos lá. Então, eu costumo dizer que a parte de ecologia é a parte que compreende em torno de 25% a 30% da prova do Enem. E aí, normalmente, os assuntos que são tendências, que são recorrentes, aí a gente tem a questão dos impactos ambientais, a gente tem a questão relacionada às cadeias, teias alimentares, a questão da sustentabilidade. Então, assim, são tendências importantes e aquilo que você acabou de conversar agora com a gente, é a tendência da economia verde. Então, a biologia está totalmente relacionada a isso, né? Até porque a ecologia é a área da biologia que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente e quais são os impactos disso para todo mundo, né? Tanto para os seres vivos quanto para o planeta como um todo. Um outro tema também é a parte de citologia, que é o estudo das células. Então, na parte de citologia, a gente tem aí a função das organelas, normalmente organelas assim como retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo Golgiense, fazendo a relação ali também com a produção de proteína. Um outro tema também é a parte relacionada à fisiologia, que é o funcionamento, né, do corpo, dos seres vivos de um modo geral. Então, assim, da parte de fisiologia aí humana, a gente tem sistema digestório, que é muito comum, aí entra também a questão da química, envolvendo a pH, entre outros pontos importantes. Isso aí. A parte de sistema respiratório também é importante, a parte de sistema circulatório. E um outro tema que a gente coloca aí também como importante é a parte de genética. E aí, da parte de genética, a gente tem os conceitos de hereditariedade, que são fundamentais. Normalmente, quando eu inicio a matéria de genética com os alunos, eu costumo falar assim com eles: a gente precisa saber os conhecimentos básicos de genética. A gente entendendo esses conhecimentos básicos, as coisas vão fluindo e você vai interpretando a questão e vai conseguindo entender o comando daquilo que está sendo pedido. Perfeito. Outro ponto também é a questão dos cruzamentos. Aí entra a parte da probabilidade. Hoje mesmo teve uma turma que a gente trabalhou sobre esse conceito, né? A parte inicial de genética, a primeira lei de Mendel, e a gente estava falando das regras de probabilidade, a questão da interdisciplinaridade, a regra do E e a regra do OU. E aí, totalmente excludente, verdade. isso aí. Por exemplo, eu falo com eles, quando a gente estuda a parte de genética, a gente usa muito a regra do E, né? Que é a regra da multiplicação. Perfeito. E aí a gente mostra para eles que quando dois eventos, né, acontecem simultaneamente, sem que um venha interferir na ordem do outro, a gente acaba multiplicando ali aqueles produtos. Então, a análise dessas questões, o comando do que é pedido, isso é muito importante na parte de genética. E um outro assunto assim que eu tenho visto bastante uma tendência, principalmente pós-pandemia, é a parte de biotecnologia. Então, a gente tem aí, por exemplo, a questão das vacinas, a questão da técnica do DNA recombinante, a gente também tem aí a questão do PCR. Então, também a gente fala que a fotografia do DNA, né? O DNA fingerprint, né? Agora o termo em inglês a gente não está lembrando. Mas são assuntos que são, podemos dizer assim, que esses 5 assuntos que a gente falou aqui, ecologia, citologia, fisiologia, genética e biotecnologia, ele está em torno aí de 50% a 60% da prova. Então, são assuntos que o aluno ele precisa focar e ele precisa estar bem, vamos dizer assim, bem informado sobre esse assunto. A tropa tem que estar ligada, como eles dizem hoje. Alô, tropa, fica ligada. A tropa tem que estar on nisso daí. Carol, a minha irmã é Caroline. Não tem problema. E daí veio Carola porque é a forma carinhosa que eu a chamo. Perfeito. Carola, e aí o Carola saiu. Bom que dentro demais. Isso aqui da resenha acabou. Carol, em biologia a gente percebe que muitas questões de interpretação de textos, gráficos e imagens, elas são fundamentais para a resolução da prova. Isso é uma impressão minha ou realmente... Não é uma impressão sua. Inclusive, é algo que todo mundo aqui falou. Todo Sim. mundo repetiu isso. Sim. A interpretação da prova de biologia é algo fundamental.
A gente costuma dizer assim, que quando o aluno ele vai fazer a prova de ciências da natureza, especificamente ciências da natureza, eu costumo falar para eles começarem com biologia. Por quê? Porque biologia é o conteúdo que ele tem mais chance de ter questões fáceis. Aí eu digo para eles que depois eles vão para química, que aí já entra o mais ou menos. E aí a parte que eu considero, que eu falo para eles que se torna um pouco mais difícil, que requer mais conhecimento, é a parte de física. Eu sempre jogo essa estratégia para os alunos. Mas a questão da interpretação, ela é importante. O aluno identificar o comando, grifar ali a palavra que está em destaque, para que ele possa entender o que está sendo pedido. E na parte de gráficos e imagens, a leitura tem que ser muito bem feita, porque a resposta às vezes está ali na sua cara. E, e uma outra coisa importante também é que quando ele entender aquele comando, e claro, ele também tem que ter o assunto prévio, né? Não adianta Sim. achar que, o achismo, eu acho isso daqui, não. Não. Tem aquela relação com o conteúdo que foi estudado, é importante ele destacar essa palavra-chave para fazer essa interpretação dos gráficos e também das imagens que E tem na não questão. perder tempo, né, cara? Não E perder não perder tempo. tempo. Costumo dizer que às vezes uma questão difícil, ele perde 3 questões fáceis. Exatamente. Então, Exatamente. aí é que é a estratégia de prova. Eu acho o seguinte, eu acho que o cara, antes de fazer a prova, ele tem que fazer uma leitura dinâmica da Sim, prova. Porque importante. nessa leitura, antes dele começar a fazer, O cérebro já tá trabalhando. ele já vai vendo ali as questões muito fáceis, regulares e difíceis. Inclusive ver o tema da redação, que ele tá mapeando ali, a redação tá na Então, prova. ele tem que começar fazendo as muito fáceis e as fáceis. Exatamente. Já garante aquilo ali. O que ele faz? Bota um MF de muito fácil, regular e difícil. Deixa as difíceis para o final. Exatamente. Deixa as difíceis para o final. Não perde tempo fazendo questão difícil, porque foi o que você bem disse. Você pode perder 3 fáceis. E aí isso vai complicar o teu TRI. Isso. No teu TRI E além depende... do psicológico, né, cara? Você pega uma questão difícil e você não consegue ter um resultado adequado, você fica emocionalmente abalado para as próximas, até as fáceis você Mas perde. a prova do Enem, ela exige que você faça, que você saiba as questões fáceis. Exatamente. Porque como é que você acerta uma difícil E e erra erra. todas as fáceis? Por isso tem que Tem que pegar um acertar cuidado. fácil. É Aquele uma cuidado. prova muito bacana porque ela limita o chute. Limita os Você chutes. tem que chutar, mas chutar com categoria, né, jogador? Tu não vai chutar com uma qualidade. aloprada. Ele tava com qualidade. O goleiro falar um é ali que eu Caiu. vou bater. Sem cavadinha. Porque o goleiro... Jardim, parceiro. Ele vai deixar passar. Ô, garoto, tinha que falar. Perdoa ele. Perdoa ele. Carol, vamos lá. Existe uma diferença clara entre os temas que aparecem nas questões fáceis e nas mais difíceis de biologia? Tem. Isso aí a gente consegue observar. Por exemplo, o aluno, ao fazer a leitura, né, ali da prova, nas questões fáceis, por exemplo, um assunto que normalmente tem questão mais fácil, é ecologia. Uhum. Ecologia tem questões mais fáceis. Também a gente coloca ali questões relacionadas com alimentação e saúde. Também teorias evolutivas, né? Lamarck, Sim. Darwin. Então, são temas ali que eu consigo observar na prova que tem questões mais fáceis. Agora, quando a gente consegue identificar que uma questão normalmente é difícil? Assuntos que normalmente é relacionado a isso é quando envolve biologia e química. Por exemplo, eu lembro ano passado que teve uma questão de ciclo de nitrogênio que pedia para fazer o redox, né? Sim, as reações redox. A reação de redox. Então, você tem ali a interdisciplinaridade já da biologia com a química. Sim. Então, o aluno depende desse conhecimento químico também. Então, normalmente tem um detalhamento técnico muito grande. E aí, o aluno tem que ficar atento também se ele não vai perder muito tempo nessa questão. Exato. Outro ponto também é na parte de genética. Tem algumas questões em genética que tem um detalhamento que o aluno ele precisa identificar, ter aquele conhecimento específico e realmente vai ser uma questão mais difícil. Teve um ano que caiu uma questão sobre equilíbrio gênico e o percentual de acerto dessa questão foi em torno de 10 a 15%. Então, assim, se o aluno já está treinando aquilo ali há muito tempo, né? Ele consegue fazer de cara, mas se, opa, peraí, eu não vi esse tema, não estudei isso aqui com mais atenção, ele vai perder tempo e ele vai deixar de fazer outras questões que são importantes. Teve uma questão bonita de biologia, agora eu só não me recordo o ano, não sei se foi 2017, 2018, enfim, que falava sobre as cadeias de DNA e quais os tipos de interação essas cadeias faziam.
né? Então ele vinha com todo um conceito biológico, mas a pergunta era química, que era a tem muito isso. interação de hidrogênio, né? O nitrogênio de uma ligada ao hidrogênio da outra, né? O nitrogênio de uma molécula ligada ao hidrogênio da outra. E aí você tem essa interação intermolecular via ligações de hidrogênio. Mas a pergunta, ela tinha toda uma roupagem biológica, né? E aí, é lógico, a bioquímica. A bioquímica, como é que ela pode aparecer? E aí, assim, Aí a gente já está entrando na na interdisciplinaridade, né? A gente interdisciplinaridade. É, pô, eu já pulei essa etapa. aí já entramos Já na queimei essa largada, parceiro. Faz parte. Faz parte, é isso, é do jogo, é esse mundo que a gente vive louco. É a interação, é a interação. É o Enem. Vamos embora. Então, já que a gente começou, vamos seguir. Interdisciplinaridade. Eu e você batendo essa bola aqui. Cinética e ação enzimática. Cinética reacional, ação enzimática, tudo isso é o quê? É tempo. Né? Você vai ter reações que vão acontecer num determinado tempo, outras num tempo menor, maior, enfim. Isso é você entender ali essa questão da chave da fechadura, qual o tempo que elas vão demorar para encaixar uma na outra, né, cara? por exemplo, na parte de bioquímica, quando entra nessa parte de enzimas, fala da velocidade da reação das enzimas. E aí, quando aí faz vamos dizer assim, o link, né, com a questão da temperatura, com o pH. Então, se o aluno ele não está Atento a isso. atento a isso, Você quer ver uma outra coisa? É antibiótico. A cinética do antibiótico, a farmacocinética, né? Ele vai explicar para você ali, vai falar para você todo o efeito antibiótico, ele vai. E a pergunta é uma pergunta química, que ele vai querer saber qual é a velocidade média daquilo ali, de qual vai ser a concentração dosada num determinado período. Então, tudo isso envolve, né? a parte. E a física também, porque a gente tá falando de velocidade, Tá falando parceiro. tudo. Pô, entra no assunto, entra na conversa, não esconde não. Velocidade que você falou aí, eu bato na tecla muita coisa na questão das unidades. Cara, eles erram Das muito, velho. unidades de medida. É. Gente, atenção nas unidades, porque tem gente que deixa de acertar, que eles fazem a conta certinha, mas negligenciou na Metro por unidade. segundo. E na hora de chegar na resposta, nas opções vai ter uma opção que ele vai marcar porque ele fez a unidade errada. Isso Errou aquele faz zero. toda a diferença. A questão de notação científica Nossa, notação Ah, científica direta. é o terror. E simples. É E é simples simples. demais. Eu falei Vamos que falar de outra coisa. eu falei que as contas geralmente são contas mais simples, mas a parte de notação científica, muita gente se enrola, muita gente tem dificuldade E é de só fazer contar a vírgula. operações É só contar a com casa notação decimal. científica e acaba se enrolando e errando a questão. Puxando a sardinha para o meu lado na parte de biologia. Tem alguns assuntos que eu vejo que tem uma relação. Por exemplo, a parte de biofísica, a parte relacionada ao olho, né, a Muito visão. importante, muito importante. Também a parte relacionada ao aparelho auditivo. Tem algumas questões assim que você. Tem umas questões que envolvem, né, a parte de ondas, acústica. Você falou do olho humano, cara, isso é importantíssimo. O funcionamento do olho humano, ele se assemelha muito com a simplicidade de uma câmara escura de orifício. Os cálculos, os defeitos de visão, as lentes que corrigem cada Isso uma. aí, pô, já fica aí várias vezes. A Eu já vi. miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, o que corrige isso, né? O artifício que vai ser usado para corrigir isso, de repente, não é uma lente, tem que ser cirúrgico, aí já entra a parte biológica também da parte da cirurgia em si. E é tudo ligado. Tudo ligado. Isso aí. E, Hélio, deixa eu te perguntar uma coisa. Na parte de biologia também, a gente observa aí muito a questão na genética, a probabilidade. Como é que você enxerga isso na relação direta aí da matemática com a biologia? Então, é o que você estava falando, né? Não são caixinhas separadas. Aqui é uma caixa só, tudo misturado. E, cara, se você sabe genética e não sabe probabilidade, você não sabe genética. Não tem como fugir de uma coisa da outra. Você até pode saber probabilidade e não saber genética. Uhum. Mas não tem como você fazer uma questão de genética se não souber probabilidade. Então, assim, além de todo o conteúdo biológico, a base de probabilidade é simples. 90% que cai é a regra do E, que é só multiplicar. Mas Exatamente. é importante, interpretação. Cara, eu vou bater na tecla. Interpretação o tempo todo.
O cuidado que o candidato tem que ter é calma e leitura. Lê com atenção que não vai dar ruim. Porque o conhecimento ele tem. A briga agora não é de coisas técnicas que ele já sabe. A briga agora é ele e falar, poxa, como é que eu vou me comportar nessa prova? As ferramentas eles têm. Eles Ele já têm, tem. têm. Como que vai O nosso usar? material é incrível. O nosso material é incrível. Ele é absurdamente bom. Sim. E a nossa ideia agora, além de ter esse bate-papo bacana, é mostrar para ele que ele já sabe. E o importante, como ele vai sentar no dia para fazer a prova. A postura dele. Levar um casaco, porque a gente não sabe se a sala é quente ou se é fria. Aí a gente já tá entrando Vê se- na parte Vê se o sol tá final. batendo na cadeira. É. E perdoe, isso aí invadindo, A perdoe. gente já tá entrando mais no que o Hélio tá falando aqui, a gente tá entrando já na parte final do que a gente gostaria de deixar de dica Ok. para o aluno Sim. fazer uma boa prova. Sim. Então a gente já tá escutando um pouquinho aí, você pode até Então, eu vou continuar. continuar. A minha dica é saber o local de prova de forma prévia, para ele não ficar perdido. Chegar antes. Se ele puder ir um dia antes, se ele não souber onde é o local, para ele saber exatamente onde vai fazer a prova. Chega antes. Chega antes. A missa se espera na igreja. Exatamente. E uma coisa que eu vivi isso, que a gente, no dia da prova, pega certos grupos e vai no local de prova para dar um apoio moral para o aluno. Uma aluna esqueceu. Ela levou as xerox da identidade. Aí ela, na hora de entregar, ela foi eliminada do concurso, porque ela não levou a xerox. Ela não levou o original, ela levou a xerox. Documento original. Cara, que foto. absurdo. Eu falei, cara, como é que você perdeu essa chance? A aluna é incrível. Assim, eu passaria com certeza. Só chorava. Depois do leite derramado, não adianta. É. Então, assim, os pequenos cuidados. Separa o material, separa o lanchinho, leva um casaco, porque você não sabe se a sala tá fria, se tá calor, se não tá. E são dicas, assim, que todo mundo vai falar o tempo todo e ele tem que ter esse cuidado, sabe? Porque é o físico. É o físico. Vai ser uma prova não só é físico. Tu ficar ali 4h30 sentado não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter um tripé. É o preparo acadêmico, Sim, já tem. psicológico e físico. Exatamente. Que você acabou de falar, você vai ficar 4h30 sentado numa única posição e sem aquela possibilidade de toda hora vamos ao banheiro, Não, E vai. num lugar banheiro. diferente. Num lugar diferente do que você tá há 3 anos. Exatamente. Entrar logo na sala de prova. A cadeira tá balançando, você vai pra outra. Troca, exatamente. Tá muito quente, o ar-condicionado tá batendo. O sol tá Leva na o casaco, cabeça. exatamente. Eu fui concurseiro um bom tempo da minha vida. No início você entra meio cru, você começa, e isso atrapalha demais no teu rendimento de prova. Depois que você começa a pegar o macete de concurso, cara, eu já chegava no local de prova, eu já ia direto pra sala. Exatamente. É isso aí. Que ali eu me concentrava, ali eu já via onde eu ia sentar, eu já via, sabe? Eu já via onde era o banheiro, eu já tava ali entrando No clima da prova, E exatamente. isso me ajudou a passar em alguns concursos. Sim, ajuda sim. Ajuda demais você chegar e já ter essa estratégia, sabe? De, não, a prova é 1h. Pô, o cara chega lá 12h40, ele já chega nervoso, suado, tenso, porque, Exatamente. porra, será que eu vou chegar? Não vou? Irmão, naquele dia, você vai acordar, vai tomar teu café, vai tomar teu banho e, pimba, local de concurso de prova, já chega lá tranquilo. Pô, abriu o portão, não Entra. fica de bobeira, entra. Pô, beijo, pai, mãe, Te cachorro. amo e vambora. Faz a tua oração, pra quê de oração, irmão? Isso. Vambora, vamos fazer a prova. E, é isso, você tá com a cabeça fresca. Uma boa noite de sono. Isso é Exatamente. bacana. No dia anterior, Não não inventa. Não inventa no dia anterior. Tem uma galera que é assim, vou fazer um viradão, tem um aulão de Nada, faz nada. Isso não. No dia anterior é Dorme. descanso. Exatamente. Evita ficar mergulhado em caderno, em livro. Esquece. Não vai ter milagre no dia Não anterior. vai ter. Nem nas nossas provas. O cara se estudar de véspera. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir, pô. Imagina pro Enem, esquece. Ter uma boa noite de sono, né? Não fazer nenhuma estripulia. Não. Ficar no sapatinho em casa, assiste um filme.
tenta baixar a adrenalina para Exatamente. chegar no dia da E não prova. assiste qualquer filme, não. O filme de ação vai ficar mais ligado ainda, não tem como. Um filme científico. Opa! Pô, nada de ver filme que cachorro morre. Aí depois começa a emocionar. Essa parte eu não tinha pensado. É verdade. Assista um bom filme. Um bom filme, é. Na O homem parte que veio infinito. Porra, ainda tem Estelar. Fica ali. Recomendo também. Na parte de biologia, assim, só para eu me encerrar a minha parte aqui, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, que a prova do Enem, ela funciona como se fosse a lei da seleção natural. Eu costumo sempre fazer essa comparação para os alunos. Por quê? Porque quando o Darwin ele falou que na natureza só iam sobreviver os indivíduos que tivessem com condições mais bem adaptadas, é o que conseguiriam se manter no ambiente. E eu costumo falar isso para os alunos, que a prova do Enem, ela é como se fosse uma seleção natural, porque você ali seleciona os indivíduos que não são os mais fortes, mas o indivíduo que tem as melhores condições para poder fazer aquela prova. Sim. Então, essa é algo assim que eu sempre costumo fechar e falar isso para eles. Mas olha só, o cara que melhor se dá bem no mundo hoje é aquele que está mais propenso a se adaptar. Se adaptar. O mundo hoje exige Temos que adaptações. ser flexíveis. Exato, não Temos adianta que ser flexíveis. você ter um conhecimento bastante, ser um cara muito inteligente, ou ser um cara muito forte, mas ser resistente a essas mudanças e se adaptar à dinâmica que o mundo atual exige. Então, hoje, sobrevive a quem melhor se adapta às condições. E a gente viveu na pele isso. A nossa geração em específico é uma geração que está toda hora se adaptando. Quando eu era tudo. criança, eu escutava jogo no radinho de pilha. Hoje eu vejo o jogo num iPhone aqui na minha frente, sabe? Então, assim, olha o que eu peguei de evolução tecnológica num raio de 30 anos, 25 A anos. gente faz evolução com tudo na nossa vida, Com né? tudo, mas a gente precisa se adaptar. Sim. A gente Uma não- palavra muito boa, né, para essa ideia do concurso é resiliência. É um conceito físico que Porque- foi adotado filosoficamente. Exatamente. Exatamente. Porque tem muitos alunos que fazem a prova e não passam de primeira e desistem. Não. E não pode, Não pode. né? Então é muito importante a resiliência. Eu costumo dizer que você não estuda para passar. Você estuda até passar. E pode também. Depois que você passa, que você vai ver o que quer estudar. Exatamente. Isso aí. A gente vê o que é estudar depois que passa. Da vida inteira, mais 3 meses. Mais um pouquinho, é verdade. Eu acho que o bom profissional, o profissional que faz a diferença, Ele procura sempre. ele tem que procura, estar ele procura. sempre estudando. Ele procura. Sempre A estudando. gente é viciado em resolver questão. A gente é viciado nisso, não tem jeito, cara. Um vício bom, né? É, cara. Bom, Porque volte e meia vem um aluno, professor, Eu não quero perder esse essa vício. questão aqui. Aí o cara fica com a questão, sei lá, da NASA. Pô, tu tem que saber. Faz parte do seu É. vício, mano. dá o teu jeito, você tem que resolver. Vira, isso meu aí. irmão. Aninha, eu acho que além até de você saber resolver questões, você precisa estar atento às situações que a vida te oferece. Sim. E que muitas vezes você vai sair, caramba, uma vez um professor de biologia falou isso assim, assim, assado, e é uma situação na tua vida que vai exigir uma resposta que você vai resgatar de algo que você Sim. viu. E resgata. E resgata. Porque ficou marcado pra ele aqui. Marcado. Ficou marcado. Agora, você precisa estar sempre lendo, sempre se atualizando. Eu não tenho vergonha de dizer, eu compro livro de ensino médio e leio, porque eu quero ver o que é a tendência, o que outros colegas Ou que pensam. perdeu, o que se perdeu, o que Eu eu posso não sou o dono da acrescentar. verdade. Apesar de eu ser professor de química, mas eu não tenho o domínio pleno da minha ciência. Eu tô aprendendo todo dia a gente dia, aprende, toda todo dia. hora. Todo momento. Às vezes, Que bom, né? os bom. meus outros colegas, eles podem ter uma visão diferente da minha. Eu falo, caramba, você tá certo. Eu estava explicando errado a vida inteira. Sim, e é troca, né, cara? É a troca. o tempo Essa todo. troca ela pode vir daqui entre a gente, mas também do livro. E quem tem o livro na mão nunca está sozinho. Nunca tá. Nunca está sozinho. Verdade. Então, assim, a dica que eu dou, e eu não sei se é a minha fala final, ou se eu vou ter mais alguma fala, Não, mas só a fala final. então, a dica que eu dou é essa, é que ele esteja sempre lendo, sempre conectado, sempre procurando entender a dinâmica do mundo atual. A prova do Enem hoje, ela com certeza é diferente da prova do Enem de 15 anos atrás, Sim. porque era um outro mundo, tá? A Uhum. velocidade de transformação hoje é absurda, absurda. E assim, eu sou um cara que eu tenho a minha fé e eu gosto muito de Francisco de Assis. E ele falava uma coisa que eu guardei, eu guardo isso para minha vida. Primeiro, faça o simples.
Depois faça o que é possível. Aí no final de tudo você fez o impossível. Fazendo ali primeiro o simples e depois o Falaram que era possível. impossível, até você foi lá e fazer, né? É só fazer o simples, o que é possível, que o Exatamente. impossível sai. Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi muito gostoso, bate-papo muito bom. Me senti como se fosse uma sala de aula. Normal, foi muito gostoso. Muito obrigado, viu, gente? Foi um Valeu, prazer estar valeu, com valeu. vocês aqui. Pô, uma honra estar ao lado de profissionais tão gabaritados. Agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição, tá? Sempre para ajudar, seja na ciência química e em algo mais em que eu puder ser útil. Satisfação imensa participar desse podcast com 3 figuras espetaculares e deixar um recado para você, aluno: estude, estude, venha para o equipe, você é responsável, traga o seu filho, a sua filha para o equipe, porque aqui a gente vai preparar ele e ela, e eles vão seguir o caminho da vitória. E assim a gente chega a mais um final de um episódio do podcast do EG Talks. E eu gostaria muito de agradecer aos professores que tiraram o seu tempo para poder estar aqui, a gente ter essa troca, esse bate-papo, essa conversa, aonde a gente pôde analisar as provas, né? Falar um pouquinho sobre o Enem, sobre as questões de modo geral, como a gente pode ajudar o nosso aluno a resolver com inteligência, com confiança e com estratégia. Perfeito. E eu costumo dizer que se você vai resolver uma questão do Enem, né? Se você vai fazer o Enem, é como se ele fosse um quebra-cabeça. Então, hoje aqui a gente falou de cada dica, de cada questão, de cada revisão, e a gente conseguiu, né, com esse bate-papo aqui, finalizar, né? Chegar a fechar esse quebra-cabeça. Então, isso foi muito importante. E lembrando que se você gostou desse podcast, é importante você seguir, compartilhar com os amigos. E lembrar que haverá outros podcasts também, outros episódios que a gente também vai discutir mais outros assuntos importantes. E até o próximo, e para os alunos, bons estudos e um bom Enem.